Olá, tudo bem? Meu nome é Nília, sou analista comportamental e estudante de psicanálise. Seja bem-vindo ao canal Digerindo Histórias e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, retornar ao caso do morador de rua. Sinceramente, cada vez mais que passa o tempo, eu fico mais apontada com as pessoas e cada vez mais que eu estudo sobre o comportamento humano, mais entendo os motivos por trás de cada ato, mas isso não quer dizer que eu apoio. Pelo contrário, eu abomino, porque eu noto que quem realmente deveria estar se tratando, fazendo terapia, são os que distribuem discursos de ódio em cima de pessoas e que por isso sofrem e se tratam para conseguir superar. No momento que eu analisei de fato o que aconteceu, antes mesmo de ver a versão do morador de rua, eu sabia que se tratava de uma pessoa sedutora e manipuladora. O que eu não sabia era o tanto que seu poder influenciava, e não somente as mulheres, pelo que parece. O nível persuasivo de Givaldo foi tão grande a ponto de existir a possibilidade dele se candidatar a deputado. Foi bizarra a maneira que repercutiu e decepcionante de assistir o nível da opinião de algumas pessoas. Ao ver Givaldo falar a respeito do que aconteceu, só me mostra o tanto que ele e quem concorda com a maneira que aconteceu são canalhas e mesquinhos. Um homem de verdade, independente da sua posição da sociedade, jamais falaria dessa maneira. Não iria expor algo tão íntimo assim. E isso não aconteceu somente com eles. Diversas moças sofrem represárias quando namorados, ficantes, expõem as relações íntimas, difamam e infelizmente acontecem diversas fatalidades. E é um absurdo que ele tenha esse poder de denegrir a imagem de uma mulher, e pior ainda, com riqueza de detalhes, contando cada trecho, e que independente da sua situação de rua, não lhe dá esse direito. E ver as pessoas aplaudindo as suas palavras, sua atitude, só demonstra o tanto que a população está doente e sem amor. Eu queria estar virando a página sobre o que aconteceu e estar falando de outro assunto. Eu não queria estar falando sobre isso aqui de novo, mas sinceramente eu não consigo ficar calada a respeito disso. Do tanto de comentário que eu recebi, que eu li sobre a questão dela estar ou não em surto. Eu vou ler um trecho para vocês do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria, para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. Ele é usado por psicólogos, psiquiatras, médicos e terapeutas. E eu peguei trechos para vocês. Vamos lá. Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas. Por exemplo, persecutório, de referência, somático, religioso, de grandeza. Delírios persecutórios são crenças que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado e assim por diante por outra pessoa, organização ou grupo. São mais comuns. Delírio de referência, crença de que alguns gestos, comentários, estímulos ambientais e assim por diante são direcionados à própria pessoa. Também são comuns. Delírio de grandeza, quando uma pessoa crê que tem habilidades excepcionais, riqueza ou fama, e delírios erotomaníacos, quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele, são também encontrados. Delírios nihilistas envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe, e delírios somáticos concentram-se em preocupações referentes à saúde e à função dos órgãos. Agora sobre alucinações. Alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. São vívidas e claras com toda a força o impacto de percepções normais, não estando sob controle voluntário. Podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, embora as alucinações auditivas sejam as mais comuns na esquizofrenia e em transtornos relacionados. Alucinações auditivas costumam ser vividas como vozes, familiares ou não, percebidas como diferentes dos próprios pensamentos do indivíduo. As alucinações devem ocorrer no contexto de um sensório sem alterações. As que ocorrem ao adormecer, hipnagógicas, ou acordar, hiponopômpicas, são consideradas como pertencentes ao âmbito das experiências normais. Em alguns contextos culturais, alucinações podem ser elementos normais de experiências religiosas. Foi por esses trechos, e como eu disse no vídeo anterior, que nada que aconteceu e a convicção que ela afirma ter visto Deus e seu marido, das escolhas que tomou, hora nenhuma pareceu ser fetiche, não estava normal. O que mais me surpreende é ver as pessoas incentivando as palavras que são proferidas por um homem e a falta de credibilidade dada para uma mulher, e ver o nível que chegou de chacota, sem ter ao menos se importado com o que pode acontecer com a mulher, seu marido, as crianças. os danos que serão irreparáveis. O fato de ele ter usado suas palavras, que apesar de serem erradas em suas colocações,
demonstram conhecimento de alguém que não deveria estar nas ruas. Vocês não acham que tem alguma coisa errada ali? Como alguém com tanto conhecimento pode morar nas ruas? Você já escutou o termo 171, charlatão, manipulador, golpista? Gente assim normalmente não gosta de trabalhar e se aproveita de cada vacilo de terceiros para se dar bem. E como ele mesmo disse, não vai mais precisar trabalhar. Você acha que isso é justo dentro de todo esse contexto? O problema aqui, antes que venham falar que a mulher que o chamou, é a respeito de toda essa exposição do que aconteceu. Deveria mesmo ter sido assim? Você, mulher, apesar de parecer super interessante um cara que se diz amante das mulheres, gostaria de ser exposta dessa maneira? O que é mais assustador é que muitos comentários são de mulheres. E muitas estão endeusando esse cara. É triste, muito triste, na verdade. E sobre ele ser convidado para ser deputado, parece até piada, mas não é. E o que mais surpreende é o fato de acreditar que muitas pessoas votariam nele, mostrando exatamente o tanto que é grande o nível do despreparo do povo brasileiro. Não pensam, não pesquisam o passado, não buscam a realidade, não buscam representantes que possam ajudar o país, que tenham ideais, e não pessoas com bom papo, que assim como eu digo muito aqui no canal, temos que tomar cuidado com belas palavras, porque elas podem vir de lobos em pele de ovelha. Além do que aconteceu, parece que descobriram que tem mais de 100 processos contra Givaldo, e que ele era um ex-empresário da área de transporte, perdeu tudo, sua ex-esposa tem a medida protetiva contra ele. Não é o que parece. Apesar de eu achar que ele é um charlatão 71, não são as mesmas pessoas, apenas possuem o mesmo nome. Da mesma forma que ele divulgou com riqueza de detalhe a sua relação com a moça, calúnia e difamação também é errado. E essa é parte da cultura tóxica da internet. Mentiras para crescer e aparecer. Temos que tomar muito cuidado com as fontes antes de expor aqui e também antes de aceitar qualquer ideia. Assim funcionam as grandes emissoras de TV, influenciadores mal intencionados, políticos, usam todos os artifícios para conseguir manipular ideias falsas a fim de prejudicar ou se auto-beneficiar. Nem sempre eu falo das minhas fontes, mas acreditem, eu estudo muito antes de falar qualquer coisa para vocês. E aprender sobre o comportamento humano tem sido muito importante para mim. Tem aberto a minha mente e evitado com que eu possa cair em golpes, evitado com que eu acredite em mentiras e me afastado de pessoas que eu achava que gostavam de mim e não é assim que funciona. E assim como tem acontecido comigo, eu espero que possa agregar a vocês. E se de alguma forma eu te ajudei e você se identificou com o que eu disse, deixe aqui seu like, se inscreva para receber mais conteúdos como esse e que aqui eu vou sempre estar falando sobre o comportamento humano. Ative o sininho para receber os vídeos em primeira mão e não se esqueça de deixar aqui no comentário o que você achou a respeito